Olá, turma! Hoje nós vamos estudar sobre frações decimais. As frações decimais, elas têm como denominador uma potência de 10, tá? Aqui nós temos 10, 100, 1000. Se você colocasse 10.000, 1 milhão, também seria uma potência de 10. Então, nas frações decimais, o que importa é que o denominador seja uma potência de 10, tá? O numerador você pode colocar qualquer número, mas no denominador tem que ser uma potência de 10. Aqui nós temos, eu coloquei como exemplo um décimo, um centésimo e um milésimo, tá? Então, vamos ver aqui como a gente faz as representações, ó. Então, aqui no décimo, agora eu vou representar como uma divisão. Então, vai ficar assim, ó. Um décimo é a mesma coisa que 1 dividido por 10, tá? Agora, eu vou representar como um decimal. Então, eu vou colocar aqui 1. Como só tem um zero aqui, gente, então, vou dar uma carga decimal da direita para a esquerda, tá? Então, ó, 1. Parou aqui, colocou uma vírgula. E no caso aqui, como não tem número nenhum, então você tem que acrescentar um zero, tá? Não pode colocar só vírgula 1, tá? Então, vai ficar 0,1. Então, aqui é a representação decimal de um décimo. Aqui em forma de divisão e aqui em decimal. Vamos ver aqui um centésimo, né? Tem no denominador o número 100, 100 é uma potência de 10, tá, gente? Então, 1 sobre 100, ou um décimo, nós temos aqui 1 dividido por 100. Em decimal, coloque 1 aqui, como aqui o numerador é 1, então coloque aqui. 100 são 2 zeros, quer dizer que você vai andar duas casas decimais da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2. Parou, você coloca a vírgula, tá? Ah, aqui não tem número, então acrescenta 0. Aqui não tem número, então acrescenta 0. Então, quando não tiver número, você tem que acrescentar os zeros, tá? Então, 0,01, ok? Então, um centésimo, você pode representar como decimal 0,01. Agora, e um milésimo? Ó, um milésimo, 1000 é uma potência de 10, tá? Então, ó, nós vamos representar aí 1 dividido por 1000. Tá? Então, ó, coloca aqui pra gente representar em forma decimal, coloca 1 aqui. Olha só, como são 3 zeros, então quer dizer que você vai andar 3 casas decimais da direita para a esquerda, tá? Então, aqui, 1, 2, 3. Parou, colocou uma vírgula. Ah, não tem número aqui? Então, coloca 0. Não tem número aqui? Coloca 0. Aqui antes da vírgula também não tem número? Então, coloca 0. Então, vai ficar assim, ó, 0,001, tá certo? Então, ó, perceba que quando foi dividido por 10, o que aconteceu? Você só teve o número depois da vírgula. Quando foi dividido por 100, você só teve, no caso aqui, 2 números depois da vírgula. Quando foi dividido por 1000, você só teve aqui 3 números depois da vírgula, né? Então, nesse caso aqui, gente, que a gente trabalhou com um décimo, um centésimo e um milésimo, ficam dessas formas aqui as representações decimais dessas frações decimais, tá? Lembrando que, né, o numerador pode ser outro número, tá, gente? Não quer dizer que é frações decimais só porque é um décimo, um centésimo ou um milésimo. Não. O importante é que o denominador seja uma potência de 10. O numerador pode ser qualquer número, vai continuar sendo uma fração decimal. Vamos verificar como transformamos frações decimais em número decimal e como transformamos decimais em uma fração decimal. Aqui nesse primeiro caso, nós vamos transformar frações em decimais. Aqui nós temos 4 décimos, então nós podemos escrever assim também, ó, 4 dividido por 10, tá certo? E aí, como é que fica em decimal? O que é que você vai fazer, gente? Você vai colocar, ó, o 4 aqui. Como só tem um zero, a gente está falando de 10, só tem um zero, você vai andar uma casa decimal da direita para a esquerda. Assim, ó, direita para a esquerda. 1. Parou? Colocou a vírgula. Ah, aqui não tem número algum, então você vai ter que colocar 0, tá? Porque você não vai responder só vírgula 4. Então, vai ficar 0,4. Tá? Então, essa é a representação decimal dessa fração decimal. Esse é o número decimal, essa é a fração decimal.
tá? Agora, nós temos aqui 352 centésimos. A gente pode escrever assim também, né? 352 dividido por 100, tá? E vamos fazer do mesmo jeito que fizemos a primeira. Escreva aqui primeiro, ó, o número 352, tá? Aí, olha só, nós temos aqui 2 zeros, né? Porque é 100, então tem 2 zeros. Isso quer dizer que você vai andar 2 casas da direita para a esquerda, ó. 1, 2. Parou aqui? Coloca a vírgula, ó. A vírgula vai ficar entre o 3 e o 5. Então, aqui vai ficar 3,52. Então, essa fração decimal, ela é representada por esse número decimal também. Nesse outro caso aí, nós temos 71 milésimos. Então, podemos representar assim como uma divisão, 71 dividido por 1000, tá? Então, vamos agora transformar em número decimal, vai ficar assim, ó. 71, escreve o 71. Agora, 1000 tem 3 zeros, né, gente? Então, quer dizer que você vai andar 3 casas da direita para a esquerda. Então, fica assim, ó. 1, 2, 3. Parou, colocou a vírgula. Ah, professora, mas não tem nenhum número aqui, não tem nenhum número aqui. Então, quando não tiver número, você vai acrescentar o zero, ó. 0 aqui e 0 aqui. Então, vai ficar 0,071. Então, essa fração decimal tem como representação de número decimal esse número aqui, 0,071. Aqui é a fração decimal e aqui é um número decimal. No caso, quando nós temos os decimais e queremos transformar para uma fração decimal, o que vai acontecer? Você vai colocar, aqui nós temos 0,6, então você vai colocar esse 6 aqui, sem esse 0 e sem a vírgula, tá? O número sem a vírgula, né? Então, vai, ó, colocar assim, 6 dividido, tá bom? Tá, gente? 1 aí. Então, olha só, o que acontece? Como é só um número depois da vírgula, então você vai colocar aqui somente um zero. Então, 0,6 é a mesma coisa que 6 dividido por 10. Logo, a nossa fração decimal vai ser o quê? 6 sobre 10. Tá bom? Nesse outro caso aqui, nós temos 0,95. Então, coloco 95 logo aqui, dividido, tá? Então, ó, coloco 1, porque são potências de 10, né, que a gente está trabalhando. Então, aqui tem 2 números depois da vírgula, então você vai acrescentar 2 zeros. Então, aqui 0,95 é a mesma coisa que 95 dividido por 100. Representando em fração, vai ter o quê? 95 sobre 100. Ok? No nosso último caso, nós vamos pegar todo esse número sem a vírgula, então vai ficar 6.185 dividido. Já coloco 1 aqui, tá, gente? Então, quantos números tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, coloca 3 zeros. 1, 2, 3. Então, ó, 6,185 é a mesma coisa que 6.185 dividido por 1000. E aí, você vai representar em fração decimal, vai ficar, ó, 6.185 sobre 1000. Prontinho. Então, essa é a forma de você transformar, ó, de fração decimal para número decimal e de número decimal para fração decimal.